Olá, bom dia, né? Ou boa tarde, ou boa noite para vocês, né? Tô eu aqui. Ontem eu não pude estar aqui com vocês. Ontem eu me senti muito mal mesmo, muita dor na cabeça, era como se uns raios fizesse assim na minha cabeça. Depois a dor passou, a dor da cabeça passou e veio para minhas costas, no meio da minha coluna. Gente, mas era uma dor insuportável, de eu não conseguir ficar de pé. Então eu fui, me acheguei no meu cantinho, né, no meu quarto, e ali então eu comecei a orar. Orei muito a noite toda e não houve remédio que desse jeito, tá? Eu tomei dipirona e a dipirona não passou minha dor. A minha dor só passou mediante as orações. Eu fui orando e deitada, chorava, da lágrima correr mesmo, de tanta dor que eu estava sentindo. Foi terrível, gente, foi terrível o que eu senti ontem. Assim, parecia assim, realmente uma coisa assim enviada que mandaram para me prejudicar. Mas Deus é tão maravilhoso, Ele é tão benevolente, tão bom na minha vida, que Ele cuidou de mim em todo o tempo e eu fiquei bem. Amanheci hoje o dia sem dor alguma, glórias ao Senhor. Também eu orei muito com o meu bispo amado, pedi a ele, né? Eu mandei a mensagem, né? Para ele, assim, pelos pedidos de oração, quando ele pede, você escreve aqui a oração, qual área que você está precisando de oração. Então, eu mandei uma mensagem para o meu bispo amado e pedi que ele orasse, me ajudasse em oração, né? Que eu orasse por mim, que eu estava sentindo muita dor nas costas. E aí, todos nós reunidos em oração, nós ficamos mais fortes, né? Mesmo a união nos fortalece. E aí, eu orei à meia-noite junto com ele, junto com milhares de pessoas, e passei o resto da noite ouvindo os salmos, as orações, né? Até do profeta Vinícius Iracete também, ouvi a noite toda, até dormir, né? E aí dormi, quando amanheceu o dia, eu estava sem nada, glórias ao Senhor, não senti mais nada, dor nenhuma, porque Deus está presente na minha vida. Eu creio nisso, que Deus está presente junto àqueles que o buscam, aquele que oram mesmo, né, que tem fé que vai ficar bem. Eu creio e eu sempre fui uma pessoa muito assim perseverante nas minhas orações. E eu creio que tudo quanto a gente pede ao Senhor, Ele faz de tudo para nos atender. Ele é sempre benevolente com a gente, é misericordioso em todo o tempo, tá certo? Então vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo, né? Que ontem eu não pude dar continuidade para vocês, eu disse que voltaria, mas não deu para mim voltar. Mas hoje eu estou aqui firme e forte pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e eu vou dar continuidade. Ontem eu parei no capítulo de número 2, no versículo de número 9, não foi mesmo? Mas hoje eu vou continuar lendo, vou ler o versículo de número 10 e até terminar, tá bom, gente? Vai até o versículo de 17 e aí eu venho com a explicação para vocês. Espero que vocês estejam me entendendo e compreendam a minha situação, tá bom? Por isso eu não pude estar aqui ontem com vocês, mas hoje eu tô aqui e eu quero continuar dando essa oportunidade, né, que nós temos, que Deus nos dá, né? Na verdade é Deus que nos dá essa oportunidade de a gente aprender cada vez mais quanto a palavra dele, tá certo? Que a Bíblia é a própria palavra de Deus. Estou com a minha Bíblia aqui, já aqui comigo direitinho, né? E vamos então dar continuidade aqui ao nosso estudo. Você novo que está chegando, se inscreva no canal, não fica só de passagem não, tá bom? Se inscreva aí no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. Quero dizer para você que eu sou Elizabeth Guilhermino, eu sou evangelista e venho aqui pela graça do nosso Senhor trazer sempre uma mensagem amiga para vocês, uma palavra amiga, tá certo? Porque o general de guerra, que é o nosso Deus, ele está sempre de olho nos seus filhos. E todos aqueles que são tementes a ele, com certeza, no dia do arrebatamento total,
né, que ele virá buscar a sua igreja, ele fará o julgamento e levará aqueles que o temem, né, aqueles para dar a salvação para cada um de nós, tá certo? Então vamos continuar firme com o Senhor, buscando estar sempre com Ele, buscando estar em santidade com Deus, né, proclamando a palavra dEle, buscando levar a palavra dEle para aqueles que ainda não conhecem. Então você novo que está chegando, aperte aí nessa mãozinha, ó, dá um like. Toda vez que você dá um like aí, você então está proclamando a palavra do Senhor, porque o próprio canal leva essa mensagem para outras pessoas, tá certo? Então faça isso, tá bom? E compartilhe a palavra. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos então aqui ao início, eu vou ler então, tá bom? E aqui diz assim, ó, no versículo de número 10 diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Perguntando, tá certo? Não nos criou um mesmo Deus? Porque agimos aleivosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazes isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizes, por quê? Sabe por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez ele somente um, ainda que ele soprava o Espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vossos espíritos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleal. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizes, ei, que os enfadamos? Nisto que dizes, qualquer que faz mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada? Ou onde está o Deus do juízo? Veja bem, gente, aqui ele está falando contra a hipocrisia das pessoas, né? Vamos trazer para os nossos dias atuais, tá bom? Muitos casais casam-se, né? Juram amor, fidelidade, tudo mais, e são pessoas que, assim, não são fiéis um ao outro. Você entende o que eu falo? Não são fiéis, são casais que eles mesmos se destroem com a infidelidade deles para com o outro. Você entende? Não há fidelidade, né? E pode até ser pessoas que buscam a Deus e tudo, estão sempre na presença do Pai, né? Buscando, oram, choram e tudo mais, porque Deus vê tudo isso. Mas essas pessoas não buscam a Deus. Não são fiéis um para com o outro. São pessoas que buscam a Deus, são fiéis, mas são pessoas que são infiéis um para com o outro. Traem, mentem um para o outro, você entende? Então vamos aqui entender melhor. Eu vou dizer para vocês assim o seguinte: o livro de Malaquias,
Vamos voltar lá para ficar uma coisa mais clara. Nós vimos então a necessidade da aliança com Deus. Sabemos lá no início, né, foi falado sobre o principal, que era a aliança com Deus. Isso no início, neste capítulo, no capítulo de número 2, que fala, vem falando sobre a necessidade da aliança. Lá no versículo 10, neste capítulo de número 2, no versículo 10 fala assim, ó: não temos nós todos um mesmo Pai? Veja bem, ele vem falando, né, não temos nós mesmo o mesmo Pai, nós não nos criou o mesmo Deus, né, o mesmo Deus que nos criou, por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança do nosso Pai? Está falando aqui. Então Malaquias, ele quer, aqui nesse caso era Malaquias falando, ele quer relembrar o povo de Israel que Deus era o seu Pai e Criador, né? E por decisões próprias de Deus, ele havia entrado em uma aliança de amor com o povo de Israel. Você entende? Mas, infelizmente, o povo de Israel, que voltou lá do exílio, né? Eles não observaram o mandamento de Deus, não ligaram, não deram importância ao mandamento de Deus. Então Malaquias, que era um homem muito assim, que se achegava a Deus, né? Deus deu deu um dom para ele de profetizar, de falar com o povo, né? Ele foi na época de Esdras e na época de Neemias, a história conta que ele foi um homem muito contemporâneo, mas porque ele sabia lidar com os problemas que acontecia naquela época, né? Que havia muita deslealdade do povo contra Deus, né? Então, ele foi falar com o povo quanto ao casamento, que, assim, a pessoa não se casava com qualquer um, né? Por exemplo, não era da mesma linhagem, que eu quero dizer assim, não era da mesma, por exemplo, a pessoa serve a Deus e o outro já não serve a Deus. A pessoa que foi escolhida, a pessoa que quer casar, por exemplo. Vamos supor, eu sou de Deus, né? Eu sirvo a Deus. E aí eu tenho interesse numa outra pessoa que não é de Deus? Não, isso não vai dar certo nunca, nunca vai dar certo, não é mesmo? Então, a fala aqui, nesse caso aqui, a fala foi sobre os casamentos com mulheres estranhas, né? O casamento que os homens fizeram com mulheres estranhas. Estou pegando aqui o meu caderno do esposo. Então, disse assim, que a história vem cantando aqui, em todo o livro de Malaquias aqui, ele vai deixando bem claro que o povo não estava vivendo em rebeldia, assim, ele vai declarando que o povo não vivia em rebeldia contra Deus, mas pelo contrário, que eles se apresentavam fiéis a Deus, eles oravam, eles buscavam, eles continuavam assistindo os cultos, né, prestando atenção nos cultos, eles davam ofertas, eles oravam, se derramando para Deus, né? Choravam muito diante de Deus para que Deus pudesse os abençoar. Mas as atitudes deles fora da espiritualidade com Deus, né? Fora da igreja, vamos falar assim, as atitudes deles não era uma atitude
não eram atitudes boas, não eram atitudes verdadeiras de fidelidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu quero transferir isso para os nossos dias. Quase cai aqui o celular. Então, eu quero transferir isso para os nossos dias. Então, muitas pessoas têm atitudes, assim, até oram, buscam a Deus, né? Vão à igreja, dão dízimo, oferta e tudo, mas tem um grande problema, né? Que está no coração dessas pessoas. Como é que eu vou dizer? Essas pessoas oram, mas elas são infiéis para com o próximo, vamos supor, com o próprio marido, vamos supor, a própria esposa, né? Então, Deus, vendo essa infidelidade entre o casal, Deus então resolveu não aceitar as ofertas deles, nem as orações que eles faziam. Lá naquela época, imagine nessa época nossa. Se naquela época Deus não aceitava, imagine nessa época com os casais que são infiéis um para com o outro, né? Então a infidelidade que Deus via era que os casais eram muito, muito mentirosos um com os outros, eram infiéis um com o outro. Por isso muito acontece hoje em dia, a gente vê aí muitos divórcios, muitas separações, muita violência, né? Dentro do casamento. Existe, e eu vejo aí coisas terríveis, gritarias, né? Um casal brigando dentro de casa. É muito ruim, é muito triste isso, né? Porque Deus quer a união do casal, né? Então, Deus apresentou naquela época todo o argumento dele para aquele povo através de Malaquias, para Malaquias falar sobre a infidelidade deles. Você entende o que eu falo? Eu estou sendo bem rápida aqui, bem sucinta, porque o tempo nosso é curto, né? Então, veja bem, Deus, ele sempre foi testemunha de uma aliança de um casal. Você entende? Ele sempre foi testemunha de uma aliança vamos supor, entre você e o seu cônjuge, o seu marido. Então, Deus diz, né? Deus, Yeshua, né? Diz que ele quer ver a união do casal, né? E essa união não tem que estar só em espírito, tem que estar verdadeiramente entre o casal. Ele diz que a descendência dele seria para abençoar uma família, que um casal deveria formar, né, uma família, fazer uma família crescer em paz e em segurança. Então Deus, ele odeia a infidelidade, pessoas ruins, pessoas erradas, né? Então Deus repudia isso. Ele detesta a violência, ele não quer ver o desamor, ele não quer ver a mentira, ele não quer ver a falsidade entre o casal, ele não quer ver traição entre o casal, ele quer ver sintonia, amor verdadeiro. Portanto, eu digo para vocês, cuide-se de não ser infiéis com o seu amado, né, com o seu esposo ou com a sua amada. Cuide-se para ser uma pessoa de Deus. Você entende o que eu falo? A pessoa tem que ser uma pessoa de Deus, uma pessoa que busca ser disciplinado na palavra de Deus. Você entende? Quando nós somos disciplinados na palavra de Deus, Deus nos ajuda, nos guarda. Você entende? Então, veja bem. Eu vou ler aqui para vocês o que está escrito aqui quanto o Senhor foi testemunha, que diz assim, ó: entre ti e a mulher da tua mocidade, Deus, versículo 14 e 16, tá? Deus mostra o seu desagrado pela maneira desleal e injusta como alguns homens tratavam suas respectivas mulheres na época. Enquanto eram jovens e belas, elas eram
mantidas como esposa. Porém, quando passava o frescor da juventude, ele chegava o cansaço pelos longos anos de sacrifício, de serviço e dedicação, os maridos, de forma vergonhosa, as trocavam por outra mais jovem. Olha como é triste, né? Isso era visto por Deus como uma violência grave praticada contra a mulher, pois essa infidelidade provocava feridas profundas e dolorosas na alma desta mulher. Você entende? Infelizmente, isso vem se perpetuando nos nossos dias. Como eu estava dizendo, eu estou lendo aqui, mas aquela hora eu não estava, eu estava falando assim, tá? Então, o casamento, presta atenção, o casamento é uma aliança tão santa diante de Deus que Ele mesmo se coloca como testemunha dessa realização nas nossas vidas. Você que é casado, que casou-se, né? Então, por isso, a quebra desse importante compromisso se torna abominável diante dos olhos de Deus, porque revela o egoísmo e interfere no seu propósito para a família. Então, ser fiel ao cônjuge, ao seu esposo, à sua esposa, ao seu namorado, à sua namorada, ao seu noivo, à sua noiva, é fazer um bem a si mesmo, é cuidar da própria alma e preservá-la para a salvação. Você entendeu? Deus quer te dar a salvação, mas para isso é necessário que você queira e que você não seja uma pessoa infiel para com o seu próximo. Você entende o que eu falo? Não seja uma pessoa infiel para com o seu próximo. Não seja uma pessoa infiel, tá certo? Porque não é de Deus. Então esse povo aborrecia, o povo antigo, né, e de hoje em dia também, o povo aborrecia Deus com a sua incredulidade, com a sua infidelidade para com os outros, você entende? Lá no versículo 17, quando ele fala assim, ó, enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, eis que enfadamos? Então, o povo aborrecia a Deus com a incredulidade deles e infidelidade. Todo o povo israelita sofria, né, com escassez, enquanto as nações idolatras gozavam de prosperidade e de saúde. Por essa razão, eles passaram a irritar o Altíssimo com as insinuações de que ele aprovava quem cometia atos repugnantes, como os povos pagãos, e não se agradava dos que praticavam boas ações. No entanto, eles não entendiam que a intenção do Senhor em discipliná-los era exatamente para que não tivessem o mesmo destino das demais nações que andavam na iniquidade. Você entende o que fala aqui? Então, ao questionar a maneira de Deus agir, Israel mostrava a sua falta de temor e a sua falta de fé no justo juiz de toda a terra. Dessa forma, como poderiam cobrar as bênçãos divinas do Senhor vivendo no pecado e na rebeldia? Você entende? Não adianta exigir que as promessas se cumpram se não há obediência na palavra de Deus. Então, não adianta exigir promessas se você não cumpre, não obedece aquilo que é dito conforme a palavra do Senhor. Não adianta você ler, ir para a igreja, ouvir o pastor, o bispo, alguém falar da palavra do Senhor e você não praticar, né? Tem que se praticar. Em obediência, nós conseguimos conquistar os nossos objetivos, tá certo? Amanhã, então, eu venho com vocês, dando continuidade ao capítulo de número 3. Nós vamos falar sobre a vinda do Senhor, tá bom? E depois vamos falar também sobre outras coisas. Quem foi o mensageiro, né? O mensageiro da aliança, né? E por que o Senhor Deus ficou calado, em silêncio? Nós vamos falar tudo isso amanhã, tá bom, gente? Então, Deus abençoe grandemente. Me perdoe aí porque ontem eu não pude vir,
mas vim trazer aqui essa palavra amiga para vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.